Olá, começa agora o segundo programa sobre a rodada de pesquisa FSB-BTG que divulgou no dia de hoje a sua segunda rodada sobre intenção de voto presidencial para as eleições de 2022. Hoje no programa comigo eu tenho a presença de Amanda Klein, jornalista política. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Olá os nossos telespectadores, nossos youtubers. E o cientista político responsável pela pesquisa FSB-BTG, Marcelo Torkasky, sócio-diretor da FSB Pesquisa. Marcelo, um prazer revê-lo. Olá, Daniel. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater um pouco aí os últimos números da corrida presidencial. Perfeito. Como o Marcelo muito bem acaba de destacar, o objetivo desse nosso encontro é debater factualmente o que as pesquisas de intenção de voto das eleições de 2022 estão mostrando e tentar aqui, através de um bate-papo, desvendar o que monitorar à frente nesse ciclo eleitoral e o que importa para nós investidores. Amanda Klein, se me permite, deixa eu chamar o Marcelo para ele dar um panorama geral aqui, inicial, para dar o pontapé inicial nesse nosso bate-papo sobre a segunda rodada de pesquisa FSB-BTG. Marcelo, suas primeiras impressões sobre a pesquisa que acabou de sair. Olha, Daniel, a gente tem primeiro que olhar para o que aconteceu, né, entre a pesquisa que a gente divulgou no dia 21 de março e a pesquisa que a gente divulga hoje. A gente tem, lógico, muita coisa aconteceu ao longo desse pouco mais de um mês, mas a gente tem ali três fatores, né? A gente tem a desistência do Moro, né? O Moro, que era um candidato que girava ali em torno de 8%, 9% das intenções de voto, deixou de ser candidato. Então, para onde foi essa massa aí de eleitores, né? A gente tem a oficialização da aliança PT-PSB com Alckmin, o ex-governador Alckmin de São Paulo, sendo vice de Lula, e a gente tem os acontecimentos da semana passada, né? A condenação pelo Supremo Federal, né, de prisão e cassação do deputado Daniel Silveira e a decisão do presidente, dada no feriado aí de quinta-feira, concedendo aí a graça, né, o indulto para soltar o deputado, enfim, evitar que ele seja preso e perdoar a sua pena. Né? Essa é a primeira pesquisa feita integralmente após essa decisão, após essa movimentação que agitou muito aqui os bastidores de Brasília. E o que a gente tem, né, nesse cenário todo é um crescimento do Bolsonaro e uma oscilação para baixo do Lula, que na verdade mostra uma redução aí da vantagem que o Lula tem hoje sobre o Bolsonaro. Eu vou falar primeiro do voto espontâneo, né, que é onde na pesquisa a gente não apresenta a relação de candidatos. O Lula tinha em março 38, agora ele tem 36. Está dentro da margem de erro, a oscilação, a margem de erro é de 2 pontos, ele recuou 2 pontos, a gente vai precisar entender se isso é ou não uma tendência. Agora, o Bolsonaro ele cresceu para além da margem, ele tinha 27% das intenções espontâneas, agora ele foi para 30%, então a diferença encurtou ali de 11 para 6 pontos percentuais no cenário espontâneo. Depois, o candidato mais citado ali, no cenário espontâneo, é o Ciro Gomes, que aparece com distantes ali 4% das intenções de voto. No cenário estimulado, a gente testou um cenário completo ali com 13 nomes, e a gente tem um quadro de Lula na liderança, com 41% dos votos, e o Bolsonaro com 32%, mas, de novo, a diferença entre os dois, que era na rodada anterior de 14 pontos percentuais, ela encolheu agora para 9 pontos, né, de 41 para 32. A gente tem o Ciro com 9, ele se manteve ali na casa dos 9 pontos percentuais, e a soma de todos os outros candidatos, né, à exceção desses 3 que eu já citei, ela saiu de 13 para 5 pontos. Então o que a gente viu foi o eleitor do Moro, ele se dividiu, mais ou menos metade dele provavelmente migrou para o presidente Jair Bolsonaro, até porque do ponto de vista ideológico são eleitores muito semelhantes, né? Eles correm ali numa mesma raia na disputa de voto, e o restante se pulverizou entre indecisos, entre candidatos de terceira via. Agora, a terceira via, sem o Moro, ela deu uma boa desidratada, né? A gente tinha em março, somados os candidatos de terceira via, 24% das intenções de voto, esse percentual somado agora recuou para 17%, o que só, na verdade, reforça a polarização que a gente tem hoje entre Lula e Bolsonaro. A gente continua ali na casa ao redor de quase 3/4 dos eleitores, ou seja, 3 de cada 4 brasileiros com direito a voto, escolhendo entre o ex-presidente Lula ou entre o atual presidente Bolsonaro. E a terceira via, né, que é muito falada na mídia, enfim, muito discutida, ela continua, né, um mês depois sem empolgar aí o eleitor. Perfeito, Marcelo.
Amanda, vou pegar esse gancho então da terceira via. Teve movimentos relevantes ao longo desse mês de abril, ou seja, a própria saída do Moro da disputa presidencial, que o Marcelo pegou aqui, realmente o beneficiário direto disso, pelo menos em intenção de voto, foi o atual presidente Jair Bolsonaro. Você também teve um recuo recente do Eduardo Leite, praticamente por enquanto. Queria ver a sua opinião sobre deixar a candidatura mais aberta, pelo menos dentro do PSDB, para o ex-governador de São Paulo, João Dória, e movimentos também de outros partidos, até formando um bloco e tentando até marcar uma data, a princípio 18 de maio, para anunciar quem seria, ou seja, uma união, uma concentração em torno de um candidato só. Esse anúncio seria então 18 de maio, e aí quem seria esse nome? As suas apurações e seu acompanhamento dessa conjuntura político-eleitoral dessa terceira via, Amanda? Então, Daniel e Marcelo, hoje aconteceu um fato importante, porque eu estava até apurando aqui no caminho para o BTG, falando com alguns dirigentes partidários, representantes da terceira via, gente muito próxima, inclusive, do Luciano Bivar, do União Brasil. Hoje estava marcado um jantar em São Paulo, que teria a participação dos dirigentes partidários e também dos pré-candidatos à presidência da República. Só que na última hora, ontem, no final da tarde, início da noite, Luciano Bivar e Simone Tebet disseram que não iriam participar. Desmarcaram a sua participação, inclusive a campanha de Dória emitiu uma nota. E hoje, de manhã, eu fui atrás tentando apurar, afinal de contas, o que havia acontecido, porque eles alegaram problemas de agenda. Obviamente a gente sabe que isso é uma desculpinha para boi dormir, não é assim que acontece. E o que eu apurei, principalmente com dirigentes do União Brasil, é que esse encontro será mantido só que somente entre os dirigentes partidários, ou seja, sem a presença dos pré-candidatos. E o que eles alegam? Ora, não seria bom que a gente tivesse a presença de Simone Tebet, Luciano Bivar ou João Dória, sendo que os dirigentes partidários estão discutindo justamente os critérios para definir a escolha do pré-candidato. E aí, no momento ou em outro, eles podem ser obrigados a falar das vantagens ou desvantagens de determinado pré-candidato. E com a presença deles ali, isso poderia causar um certo constrangimento. Por isso, não seria salutar que eles participassem, que o mais importante é ter o apoio do partido e não do pré-candidato em si. Ou seja, esse encontro está mantido para hoje, só que somente entre os dirigentes partidários. E o que isso sinaliza, principalmente no União Brasil? A gente tem visto que muitos desses candidatos eles falam num consórcio, eles falam numa integração da terceira via, mas ninguém aceita abrir mão da cabeça de chapa. A Simone Tebet, por exemplo, falou numa entrevista ao UOL na semana passada que não aceita ser vice de ninguém. E agora, conversando com o pessoal do União Brasil, eles fazem a seguinte ponderação: a gente tem um caminhão de dinheiro do fundo eleitoral, temos tempo de TV, temos capilaridade partidária, por que nós iríamos abrir mão da cabeça de chapa? E mais, eles propõem um novo critério para definir quem será o pré-candidato, que é aquele pré-candidato tenha sido chancelado pela executiva nacional do partido. Só que, obviamente, isso esvaziaria tanto o João Dória, a gente sabe da dissidência, da fragmentação que tem no PSDB, como até mesmo do MDB. A gente viu recentemente o jantar dos senadores no Nordeste com o Lula. O único pré-candidato hoje que tem o aval por unanimidade da executiva para ser pré-candidato do partido é o Luciano Bivar. Ele é o único que goza desse benefício, dessa prerrogativa. Ou seja, seria um critério para favorecer a escolha do Bivar. E tudo caminha para o seguinte raciocínio: porque a União Brasil, então, não vai ser cabeça de chapa, vai abrir mão, porque todos têm a mesma intenção de voto, né, Marcelo? Na margem de erro, a gente tem todos, Tebet, Bivar e acho que até o Bivar é contemplado nesse cenário de vocês, né, de hoje, do BTG-FSB. Eles têm entre 1% e 3% das intenções de voto. Então, qual vai ser o critério para definir quem será o candidato? Certamente, cada partido vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Esses representantes do União Brasil disseram que a União Brasil vai ter uma candidatura, não importa o cenário, eles vão ter uma candidatura e esse nome pode, inclusive, ser anunciado essa semana se você não chegar a um acordo com os demais partidos. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um cenário em que essa terceira via pode se esfacelar e pode se fragmentar totalmente e cada partido sair com seu candidato se não encontrarem um ponto de convergência, se não encontrarem esse interesse em comum. E isso hoje está muito difícil, mas caminha pelo menos para alijar a candidatura do PSDB, que já ficou muito claro, não tem unidade interna. Interessante. Os dados que o Marcelo acabou de trazer reforçam essa dificuldade, até pelo menos numérica, nessa etapa do ciclo eleitoral, de ver algum candidato realmente despontando. E a saída do ex-pré-candidato a Sérgio Moro acabou até aumentando a polarização, não é isso, Marcelo, que a gente viu, à medida que desidratou ainda mais o conjunto, né, dos pré-candidatos tidos ou chamados aí como terceira via. A Amanda trouxe aqui, dentro dessa conversa, dessa tentativa de integração que está tendo dessa terceira via, Marcelo,
existe também muita composição. Quem vai ser o cabeça de chapa, mas também quem compunharia a chapa ali como vice, né? E a gente até discutiu aqui na primeira rodada, há um mês atrás, com a participação do professor Murilo da Arco, essa composição de vice, essa composição de chapa, o que ela tende a mexer no imaginário popular do eleitor, traz voto, atrapalha voto, e a pesquisa dessa segunda rodada FSB-BTG fez essa pergunta direta e estatisticamente trouxe alguns resultados interessantes, Marcelo. Vamos lá, primeiro eu queria só voltar a um ponto que a Amanda colocou e dar um dado aqui que eu acho que corrobora muito o que ela está colocando. A gente testou nessa segunda rodada cenários hipotéticos de 3 nomes, né? Apenas 3 nomes, Lula, Bolsonaro e um terceiro candidato, para a gente ver quem era o nome dessa terceira via que mais aglutinava eleitores, numa hipótese que a gente sabe que não vai acontecer daqui até outubro, de a gente ter só um terceiro candidato único. Mas o fato é que Dória, Eduardo Leite e Simone Tebet, todos eles ficam no mesmo patamar. O Dória teria 9% nessa simulação, e Eduardo Leite ou a Simone Tebet teriam 8% cada um dos dois, né, quando tem o seu nome colocado sozinho. Ou seja, eles estão hoje no mesmo degrau. É muito o que a Amanda colocou mesmo na primeira resposta dela. Agora, sobre a questão do vice, né, muito se discutiu sobre a questão do Alckmin no PT, né, não no PT, mas como uma aliança ali para apoiar e ser o vice do Lula, e também, né, a escolha do vice do Bolsonaro. Durante muito tempo se falou que o Bolsonaro queria atrair uma mulher que fosse do Nordeste para tentar reduzir a rejeição, e ao que tudo indica, pelo menos, né, hoje, aqui no final de abril, a tendência é que o vice seja o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa. E aí a gente buscou medir um pouco isso. Primeiro, qual é a importância do vice na decisão de voto do eleitor brasileiro, né? E a gente vai ver que, assim, de maneira geral, 73% dos eleitores dizem, olha, o vice é importante, mas só 29% dizem que ele é importante e decisivo para a escolha de voto. É uma minoria do eleitorado. A outra parte pode até dizer que é importante, mas que isso não tem um peso na hora de escolher se vai votar em quem ele vai votar para presidente. Agora, a gente mediu também, obviamente, qual é o peso do Alckmin para o Lula e qual é o peso do general Braga Neto para o Bolsonaro. E aí é que eu acho que o cruzamento traz dados bastante interessantes. Primeiro, entre os eleitores do Lula, né? Na pesquisa, quem declara voto no Lula em primeiro turno, 39% dizem que o vice, sendo o vice o Geraldo Alckmin, aumenta a chance da pessoa votar no Lula. 50% não faz diferença e só 9% dizem que a presença do Alckmin na chapa diminui a vontade desse eleitor votar no Lula. Ou seja, aquela discussão também, né, de que o PT ou os petistas não aceitavam tanto o Lula, está muito mais restrita, o Alckmin, desculpa, está muito mais restrita aos dirigentes partidários, às linhas, às correntes do PT, do que ao eleitor lulista de maneira geral. E chama atenção também que entre os eleitores de outros candidatos, no agregado de quem vota em outros candidatos que não Lula e nem Bolsonaro, 28% dizem que a presença do Alckmin na chapa aumenta a chance de votar no Lula. E entre os indecisos esse percentual também é bastante significativo, aí chega a 19%. Ou seja, o Alckmin tem algum potencial de converter votos para o Lula em eleitores que hoje declaram voto na terceira via e em eleitores que hoje estão indecisos. Agora, já o general Braga Neto, ele consolida o voto do eleitor que já é bolsonarista. Em 44% de quem declara voto em Bolsonaro, as pessoas dizem que aumenta a vontade de votar no Bolsonaro, tendo o general Braga Neto como vice. Mas nos demais grupos de eleitores, sejam nos eleitores da terceira via, seja nos indecisos, esse percentual fica aí respectivamente em 4% e 3%. Ou seja, o general Braga Neto hoje, pela pesquisa, o que o eleitor está nos dizendo, é que ele não atrai tanto voto assim de quem já não vota no Bolsonaro. Entre quem vota, ele consolida um pouco esse apoio, enfim, porque é um eleitor que provavelmente apoia a presença dos militares no governo e está satisfeita com isso. Mas nos outros perfis, principalmente indecisos e eleitores da terceira via, a presença ali do Braga Neto na chapa do Bolsonaro não empolga.
eu vou querer voltar com você para depois pegar as apurações da Amanda lá de Brasília, porque como você muito bem disse na introdução, essa é a primeira pesquisa que a população está tendo acesso que já capta de alguma forma a volta, a retomada da escalada das tensões entre os poderes que teve aí com o personagem central, o ex-deputado Daniel Silveira, prisão, depois o indulto e agora uma possível tréplica aí por parte do Supremo Tribunal Federal, aumentou a temperatura de novo entre o Executivo e o Supremo. Nesse contexto antes, rejeição. No nosso último papo aqui, você colocou que na segunda rodada da pesquisa FSB-BTG, o que você correria para olhar ali seria a mudança ou as oscilações do mapa de rejeição, principalmente do atual presidente Bolsonaro, que hoje seria aí a principal vulnerabilidade que ele tem para encarar esse ciclo eleitoral. A sua opinião sobre a rejeição e até alguma análise do que essa retomada de tensão, isso ajuda ou atrapalha essa dinâmica de concentrar mais o eleitor bolsonarista ou afastar mais ou incentivar mais o anti-Bolsonaro, e aí também alguma visão da Amanda sobre essas últimas 72 horas de Brasília, essa volta da escalada das tensões entre os poderes. Marcelo, sua visão sobre rejeição e talvez esses acontecimentos recentes ajudam ou atrapalham nessa dinâmica eleitoral do Bolsonaro de tentar diminuir sua rejeição para ganhar mais fôlego na corrida eleitoral? Vamos lá, Daniel. Como eu falei, né, essa é a primeira pesquisa feita, né, as entrevistas começaram na sexta-feira, então ela já foi feita ali no calor desse episódio. A gente não pergunta nada específico sobre o episódio do Daniel Silveira, do STF, porque a pesquisa tem que ser registrada 6 dias antes no Tribunal Superior Eleitoral e a gente não pode mudar o questionário. Então ela foi registrada na terça-feira, antes dessa confusão toda. Mas o que a gente olha, o que a gente observa é um recrudescimento dessa polarização. O eleitor já está polarizado, a gente está vivendo um segundo turno dentro do primeiro, a gente já falou disso em outras ocasiões, mas o fato é que essa polarização tem ganhado cada vez mais força. E no movimento de rejeição, a gente começa a ver, não dá para falar que é uma tendência, mas a gente começa a ver algumas mexidas de ponteiro, né? O Bolsonaro, ele tinha na rodada passada, no final de março, um potencial de voto de 40% e uma rejeição de 59%. Ele oscila um pouco, né? Ele vai a 41% de potencial de voto, ou seja, dos eleitores que dizem que poderiam votar nele, e ele recua para 57% de rejeição. Ele tinha, no final do ano passado, em outras pesquisas, chegou a bater em 63% de rejeição. Então ele parece estar no movimento lento, mas gradual, de redução aí dessa taxa de rejeição. Já o Lula, ele continua com um potencial de voto bastante alto, está aí na casa hoje dos 53%, mas ele há um mês era maior, ele estava em 57%. O que houve é que a rejeição do Lula também cresceu para fora da margem de erro. Ele tinha 41% de rejeição em março e ele subiu para 45%. O que também já era esperado, né? A gente sabe que o Lula vai ser bastante exposto nessa campanha, já está sendo exposto aí nas redes sociais, e a gente sabe que os eleitores se informam muito aí pelas redes, e a gente já esperava que pudesse ter esse movimento de o Lula, que tinha uma rejeição mais baixa, começar a ter algum crescimento de rejeição. Mas a gente ainda tem uma diferença ali significativa de 12% do eleitorado a mais, né, de rejeição do Bolsonaro para rejeição do Lula. Agora, nessa polarização toda aí envolvendo a questão do Supremo e esse endurecimento do discurso, né, do presidente e candidato à reeleição, um dado que eu gosto de olhar é o cruzamento entre o voto hoje, no primeiro turno, e quem votou, como o eleitor votou lá em 2018, no segundo turno, entre Bolsonaro e Fernando Haddad, que era o candidato do PT. E aqui a gente tem um dado que é bastante importante da gente acompanhar, que é o seguinte: há um mês, do total de pessoas que votaram no Bolsonaro lá em 2018, 62% estavam votando nele agora. Ou seja, 38% ele tinha perdido dos seus eleitores. Esses 62% agora saltaram para 71%, cresceram quase 10 pontos percentuais. O que nos indica, né, que, enfim, toda essa postura dele, mais parecida até com a postura que ele teve durante a campanha de 18, está ajudando a reconquistar de alguma maneira parte do eleitorado que se viu decepcionado com ele ao longo desses 3 anos e meio. A gente vai precisar ver, claro, se esse foi um movimento
de agora, ou se essa é uma tendência que vai acontecer, né? Só as próximas pesquisas vão poder dizer, mas ele parece estar recuperando esse eleitor, e é um eleitor muito de perfil ali de classe média e de renda alta, e também o eleitorado evangélico, onde o Bolsonaro hoje abriu uma frente mais significativa aí em relação ao Lula nesse segmento da sociedade. Interessante, Marcelo. Deixa eu trazer a Amanda. Amanda, você, na sua primeira participação aqui, você trouxe muito essa conjuntura, esse bastidor, a apuração da dita terceira via. Vamos tentar agora uma conjuntura, um bastidor, o que você está apurando, como é que você está vendo as peças se moverem dos polos agora, que a gente está se tratando de fato, a pesquisa hoje reforça essa polarização para a eleição de 2022. O que você está apurando do Lula, do Bolsonaro, pegando esse contexto que o Marcelo deixou essa bola quicando aqui de Bolsonaro ganhando terreno, seja por retirada da candidatura de Sérgio Moro, mas também endurecendo, voltando, lembrando um pouco mais aquela postura eleitoral que ele teve em 2018, de se colocar contra perante instituições para certos pontos, certos temas. Estamos vivendo um recente agora com um personagem central, o deputado Daniel Silveira, e bastidores também do Lula, que de alguma forma perdeu um pouco, continua liderando, mas por menor margem agora, e também está tendo certos problemas ali, ou bateções de cabeça entre delegar mais, abrir mais time, articular um pouco mais a campanha, e não só concentrada tanto no ex-presidente Lula. Os bastidores, essa conjuntura agora dos polos, dos dois líderes da pesquisa aí, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Lula teve alguns problemas graves ali na comunicação da campanha, né? Tanto que eles trocaram o marqueteiro, quem tinha assumido a campanha. Houve também um embate ali entre o Franklin Martins, que liderava essa comunicação, e o Gilmar Tato. Eles estão movendo, estão mexendo nessas peças, estão afastando um pouco mais o Franklin Martins. Essa pesquisa da FSB já reflete um cenário em que houve aquela declaração do aborto, que mexe muito justamente com o eleitorado mais religioso, principalmente o eleitorado evangélico, e essa pesquisa da FSB, né, Marcelo, já mostra que o Bolsonaro vem ganhando algum terreno, recuperando esse terreno no eleitorado evangélico. Isso casa também com uma apuração que eu tive. Vocês lembram que semana passada teve aquele encontro gigantesco, o maior encontro de lideranças evangélicas, reúne mais de 110 mil pastores, e o Bolsonaro participou daquele encontro, e eu conversei muito com o pessoal da Frente Parlamentar Evangélica, que me fez a seguinte ponderação: eles acham que as pesquisas estão erradas, eles acham que hoje o Bolsonaro teria algo entre 65% do eleitorado evangélico, mas eles querem chegar a 80% do eleitorado evangélico, porque segundo eles, em 2018, Bolsonaro teve 80%, e aí eles me disseram, bom, já que não dá para ter unanimidade do eleitor, pelo menos que a gente consiga chegar naquele nível de 2018 de 80%. E o Lula, e aí eles até fizeram a seguinte brincadeira: a gente não precisa nem entrar na pauta dos costumes, porque o Lula já fez esse favor para o Bolsonaro, atravessou a rua, escorregou naquela casca de banana, falou sobre o aborto. Então essa pesquisa talvez reflita um pouco isso, né? O eleitor evangélico, o eleitorado evangélico sendo atraindo mais para o Bolsonaro. A gente viu então que teve esse embate aí na comunicação interna do PT. Eles sabem que tem que melhorar na comunicação nas mídias e nas redes sociais. Eu acho que esse é o próximo obstáculo que eles têm que enfrentar. Tem a oficialização, a apresentação oficial da chapa Lula-Alckmin agora em 7 de maio. Então tem alguns eventos importantes marcados para esse mês, né? Dia 1º de maio a gente tem o Dia do Trabalho, que você tem tradicionalmente a participação de candidatos de esquerda, Lula, em eventos com as centrais sindicais, e paralelamente os bolsonaristas organizam um outro evento, né? Eles querem tomar as ruas para fazer um evento de apoio à liberdade de expressão, seja lá o que isso signifique no entendimento deles, de apoio ao indulto ao deputado Daniel Silveira. Por enquanto, o presidente não está participando ativamente, nem seus filhos estão convocando, estão chamando para esse evento. Mas alguns bolsonaristas arraigados, como a deputada Carla Zambelli, já chamam para esse evento nas redes sociais. Vamos ver, eu acho que por enquanto eles se movem com cuidado, até para saber se esse tipo de evento vai agregar apoio, vai ter público ou não, ou se eventualmente pode ser um fracasso de público. Acho que se eles sentirem que pode ser algo como o 7 de setembro, talvez nem tanto, mas enfim, que possa atrair muito público para as ruas, eles participem ativamente, chamem, convoquem, até por meio das lives ou das redes sociais, para participação nesse evento. Caso contrário, não, porque pode frustrar suas pretensões, e aí seria um jeito de contrabalançar essa presença do Lula no Dia do Trabalho nas centrais sindicais com as ruas cheias de bolsonaristas. Agora, eu acho que vai ser muito importante, né, Marcelo, observar os próximos
primeiros capítulos desse evento do indulto ao Daniel Silveira, porque eu imagino que na sexta-feira, quando a pesquisa sai às ruas, muita gente nem sabe que aquilo aconteceu, né, ou aquilo não afeta diretamente a sua vida. Agora, será que vai haver uma escalada dessa crise institucional? Como o Supremo vai responder? Vai aceitar a graça concedida ao Daniel Silveira ou, de alguma forma, vai tentar assustar esse ato do presidente da República, vai questionar isso? Eles vão julgar as ADPFs. Então, a gente tem que aguardar também para ver que tom isso vai ter. Como o STF vai responder, dependendo dessa resposta do STF, como os bolsonaristas vão rebater. Porque na Câmara, pelo que eu apuro, pelas lideranças com quem eu conversei, não tem espaço, a maioria apoia o ato do presidente Bolsonaro, não tem espaço para aprovar um decreto legislativo mudando a concessão da graça, pelo menos por enquanto. Eles estão ali, tanto que não houve resposta nem sequer do Arthur Lira, nem que sim, nem que não, ele está mais quietinho, mas a maioria da Câmara, por enquanto, apoia e vê que esse ato do presidente da República é um ato juridicamente perfeito. Não a oposição, obviamente, mas a massa que importa ali, o centrão, que é o que tem voto, realmente enxerga dessa forma. Perfeito. Deixa eu trazer a pauta de economia, Amanda, e vou querer saber muito as suas leituras da Câmara, porque tem pautas sensíveis e caras ao próprio mercado, inclusive nessa semana, que está previsto, pelo menos, a votação da MP sobre o Auxílio Brasil. E, Marcelo, a gente discutiu muito aqui na primeira rodada, né, esse aumento do valor do antigo Bolsa Família, agora para R$400, com o novo nome de Auxílio Brasil. A pesquisa anterior estava muito ainda no começo, quando esse novo benefício estava começando a ser pago, mas todos nós concordamos de deixar aqui, sem dúvida, esse ponto em aberto para as próximas pesquisas a gente monitorar se essa nova benefício Auxílio Brasil iria de fato conseguir ter o efeito eleitoral ali de melhorar a aprovação do governo, melhorar a popularidade, quem sabe até capturar mais votos para o atual presidente. E essa MP tem data prevista para ser votada na Câmara essa semana, sendo que já tem emendas para aumentar o valor de R$400 para R$600, que aí é um perigo fiscal que daqui a pouco eu vou apurar com a Amanda, não só essa, mas outras pautas econômicas também no curto prazo. Marcelo, o que esse tópico de Auxílio Brasil trouxe? O que as pesquisas conseguiram revelar nessa mudança da rodada de março para essa rodada de abril sobre esse tópico de Auxílio Brasil? A gente tem aqui, Daniel, nessa rodada, um dado que chama atenção, é curioso, a gente vai precisar observar se esse é um comportamento, se é efeito dessa cumulatividade aí do pagamento do benefício, mas o fato é que o ex-presidente Lula, ele continua reinando nesse público, né? A gente tem aí, nessa rodada, né, nessa pesquisa atual, 15% dos entrevistados são pessoas que são beneficiadas pelo Auxílio Brasil, ou pessoas que recebem diretamente, ou que moram com alguém que recebe o benefício. O Lula continua vencendo, ele tem 50% das intenções de voto entre os eleitores que recebem, contra 18% do Bolsonaro, e entre quem não recebe, mas mora com alguém que recebe, ele tem 47% contra 28%. Agora, o Lula perdeu votos nessa turma, né? Ele tinha, há pouco mais de um mês, entre os beneficiários diretos, 59%, agora caiu para 50%, e entre os beneficiários indiretos, né, vou chamar assim, ele recuou de 58% para 47%. O Bolsonaro não captou todo esse volume, né? O Bolsonaro, ele cresceu de 17% para 18%, cresceu um ponto só entre os entrevistados que recebem, e cresceu um pouco mais, 3 pontos, de 25% para 28%, entre os entrevistados que não recebem, mas que moram com alguém que recebe. A maior parte desse eleitor que deixou de votar no Lula, né, desse beneficiário que deixou de votar no Lula, ele passou a ficar a dizer que não vai votar em ninguém, né? Ele foi ali para o branco, nulo e nenhum. Ele é um eleitor que está ali no meio do caminho para uma indecisão ou para tomar uma nova decisão de voto. O que a gente precisa observar é se isso, né, esse eleitor está ficando em dúvida, será que então eu não voto no Lula e voto no Bolsonaro, ou voto em outro nome? Enfim, como é que isso vai se dar? A gente sabe que o governo, obviamente, já começou isso nas redes e até na propaganda partidária, vai explorar muito essa questão do Auxílio Brasil, né? A gente discutiu na outra conversa nossa do mês passado a própria questão do nome, né, da infelicidade que o governo teve de trocar, há poucos meses da eleição,
o nome de Bolsa Família, tudo bem que era uma marca do PT, mas para o nome de Auxílio Brasil, que tem essa conotação aí de uma coisa temporária, que vai acabar ali depois da eleição, e a gente sabe que a oposição usou isso muito para atacar o governo, mas o governo vai ter tempo, parece ter tempo de trabalhar um pouco essa imagem, de mostrar que o auxílio é o Bolsa Família, de que é um programa e que não vai terminar ali depois que a eleição passar. Então, hoje é um sinal de alerta ali para a campanha do ex-presidente Lula. Ele perdeu um pouco de intenção de voto nessa turma, e na turma que não recebe o Auxílio Brasil, que eu estou falando aqui da maioria do eleitorado brasileiro, 85% dos eleitores, a gente teve uma redução da diferença. Foi ali que se deu, principalmente, a redução da diferença entre Bolsonaro e Lula. O Lula manteve os 40% de votos nesse público, mas o Bolsonaro cresceu de 30 para 34. Então ele avançou um pouco na classe média, enfim, no público de renda mais alta. Vamos ver como isso vai se comportar nas próximas pesquisas, mas esse é o indicador que chama a atenção nesse momento da corrida eleitoral. Vamos observar o que vai acontecer daqui para frente. Interessante, Marcelo, que acho que até bate um pouco com esse bastidor que você trouxe, né, da própria pré-campanha ou da campanha do ex-presidente Lula, essa desorganização, essa tentativa de algumas falhas de alguns depoimentos mais, né, muito mais à esquerda do próprio ex-presidente Lula, contra pautas de aborto, etc. Lula perdendo uma porcentagem relevante aqui dentro do público que, teoricamente, né, era ali mais identificado com ele, se quer receber Bolsa Família, virou Auxílio Brasil, perdendo quase 10 pontos entre pessoas que recebem direto ou indiretamente esse benefício. Chama atenção e bate um pouco esse bastidor que você trouxe pra gente, Amanda. Ainda no Auxílio Brasil, a Câmara, teoricamente, está marcada ou agendada para votar, inclusive essa semana, que se inicia agora, com essa segunda-feira, a MP do Auxílio Brasil. Por que eu falo teoricamente? Porque existe também uma corrente que defende não votar, deixar caducar, porque você consegue apenas estabelecer por decreto, você não corre o risco de abrir plenário para ter que votar e, às vezes, correr aqui certos riscos. O valor de 400 subir para 600, um auxílio que, teoricamente, tem data para acabar no ano que vem se tornar permanente, e aí trazer de novo o risco fiscal. Os próximos 2 meses a Câmara retoma, vamos dizer assim, um protagonismo legislativo mais forte. Não só porque passado agora o novo calendário do Carnaval, mas de fato você teve obstáculos, vamos dizer assim, de datas eleitorais importantes, seja fim de descompatibilização, fim de federação que ocorre no final do mês, mas você só retoma agora lá para julho, que são as convenções partidárias. Então, maio e junho parece um terreno mais propenso ali para a atividade legislativa fluir, mais no legislativo e menos nos redutos eleitorais. O que você está vendo desse ambiente legislativo, votações, propensões, vão se ter pautas ali importantes para se discutir até avançarem, ou por mais que você esteja 2 meses um pouco mais calmo do calendário eleitoral, o ano é eleição, é só isso que importa. Mas lembrando aqui de pauta econômica, a gente tem MP do Auxílio Brasil, a gente tem piso de enfermagem que pode vir também mais um risco fiscal, auxílio de ônibus e entre outras pautas que são caras assim ao mercado, ou é eleição e não tem outro tema? Eu acho que é principalmente eleição, né? As grandes reformas, falava-se aí talvez na reforma tributária avançar alguma coisa no Congresso, no Senado, mas a gente vê que isso não vai acontecer, né, Daniel? Já está todo mundo totalmente com a cabeça na eleição, só se fala nisso. Acho que talvez essas pautas pequenas, mas também acho que é um ano em que o governo vai querer fazer bondades eleitorais, bondades econômicas, a gente já viu isso, tem um pacote de bondades, eu acho que talvez um risco maior, algum tipo de aumento para o funcionalismo público. O presidente Bolsonaro anunciou esse aumento linear, né? Quer dizer, não foi um anúncio oficial, mas enfim, estava trabalhando, o Ministério da Economia já estava com uma certa esse anúncio linear aí de 5%, mas você tem categorias que estão pressionando por mais, as forças de segurança, um eleitorado caro ao presidente Bolsonaro, tem os funcionários do Banco Central também, então você tem aí uma pressão que pode talvez acabar arredondando aí em algum gasto maior. A MP, eu acho que está tudo muito bem azeitado na Câmara quando se fala em base do governo, né? O governo hoje tem franca maioria, ainda mais depois da janela partidária, só o PL, que é o partido do presidente, hoje tem 79 deputados, né? Então isso ali está muito bem controlado, tanto por Arthur Lira, Ricardo Barros, o Ciro Nogueira no Senado. Então, quer dizer, eu acho que isso, menos no Senado, mais na Câmara, mas essa base está azeitada, não vejo risco assim de surpresa
surpresas de uma bomba fiscal sem anuência do governo, a não ser que conte com o acordo do governo. Agora, eu vejo sim os pré-candidatos, quando você fala de eleição, se comprometendo com o Auxílio Brasil de R$400, né? O próprio presidente Bolsonaro fazendo essa promessa para o ano que vem e outros pré-candidatos se comprometendo com isso também, porque ninguém vai prometer menos do que tem hoje em pleno ano eleitoral. Então, pode sim ter mais gastos pontuais, mas eu até acho, se eu puder fazer até uma indagação, uma provocação ao Marcelo, eu acho interessante, vendo os números dessa pesquisa, a gente vê que o Bolsonaro vem se consolidando no Sul e no Centro-Oeste, né, em Nordeste e também entre o público do Auxílio Brasil, apesar de ter diminuído um pouco, Lula continua como franco favorito quando você vê o detalhamento, o recorte por renda, até um salário mínimo. É interessante esse recorte que a FSB faz, porque primeiro ela faz até um salário mínimo, depois ela faz entre 1 e 2 salários mínimos. Então, nesse público também, o presidente Lula, principalmente até um salário mínimo, domina. Aí você tem nas classes médias altas, classe média alta, né, 2 a 5, acima de 5 salários mínimos, já com uma vantagem do presidente Bolsonaro, e você tem ali uma vantagem pequena, quase dentro da margem de erro, acho que dentro da margem de erro, né, Marcelo, no Sudeste principalmente, vai ser, esse é o baixão da disputa, grande baixão da disputa da eleição. Claro que o Bolsonaro vai querer recuperar terreno no Nordeste, mas a disputa vai se dar sobretudo nos maiores colégios eleitorais que ficam aqui no Nordeste, os 3 maiores. Amanda, excelente seu ponto, você tem toda a razão. Nordeste e Sudeste juntam mais de 70% do colégio eleitoral brasileiro, né? Ou seja, a eleição, não estou aqui me desfazendo das outras regiões, mas a eleição se define nessas 2 regiões, né? Mais de 7 de cada 10 votos vêm de eleitores dessas 2 regiões, 42% mais ou menos Sudeste, 22% mais ou menos no Nordeste. E aí é o que você falou, no Nordeste, apesar desse leve recuo aí do Lula entre os beneficiários do Auxílio Brasil, né, e vamos lembrar que mais ou menos metade dos recursos do Auxílio Brasil vão hoje para o Nordeste, a frente do Lula no Nordeste é muito ampla. Ele tem 55% das intenções de voto contra 19% do Bolsonaro, né? É uma vantagem aí de 36 pontos percentuais. Agora, no Sudeste, essa vantagem hoje está muito mais apertada. Ela está, sim, dentro da margem de erro, porque nos dados segmentados a margem de erro é até um pouquinho maior do que a margem de erro no total da pesquisa, mas o Lula tem 38 e o Bolsonaro tem 35, uma diferença só de 3 pontos. Esse eu acho que vai ser um cenário decisivo. Vamos imaginar que seja difícil para o Bolsonaro recuperar grande terreno no Nordeste, né? A gente tem pesquisas em estados do Nordeste onde o Lula aparece com 60%, 70% das intenções de voto, mas no Sudeste o Bolsonaro tem mostrado algum crescimento e tem tido alguma recuperação, e a gente está falando do maior colégio eleitoral do país. O que a gente vai precisar observar é como é que vai se dar, de novo, a rejeição do Bolsonaro, porque ela também é grande no Sudeste, né? Ela é maior no Sudeste do que em outras regiões. E tem um ponto-chave que é quase aí como é que eu vou chamar? Uma coincidência ou não, mas em todas as eleições presidenciais, o candidato eleito presidente venceu as eleições em Minas Gerais, né? Minas Gerais é um pouco um estado pêndulo, né? A gente já teve presidente eleito que perderia a eleição se a votação fosse só em São Paulo, por exemplo. Mas em Minas Gerais a gente nunca teve. E hoje, por algumas pesquisas estaduais que já foram divulgadas, a frente do Lula no estado de Minas Gerais, ela é bastante ampla em relação ao Bolsonaro. Esse deve ser um estado que a gente tem que prestar muita atenção, até porque ele tem uma polarização ali entre o Zema, o atual governador, é um governador razoavelmente bem avaliado, que aparentemente não está querendo o apoio do Bolsonaro, mas que é muito ligado aí ao bolsonarismo, né? Ao tipo de eleitor que vota no Bolsonaro para presidente e em 2018 votou no Zema para governador também. Mas a gente tem a figura do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é um prefeito também muito bem avaliado, que aparece nas pesquisas com bastante força, porque ele é muito bem avaliado e muito conhecido na capital e na região metropolitana, mas ainda mais desconhecido no interior do estado, mas que, se for apoiado pelo Lula, tem uma boa chance ali de fazer uma dobradinha, uma casadinha de votos. Então, eu considero que na região sudeste, claro que São Paulo é super importante, metade dos eleitores do Sudeste estão em São Paulo, então a gente tem que observar o eleitorado de São Paulo e como é que vai dar, inclusive, a disputa para governador, né? Haddad pelo PT e o Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Infraestrutura, apoiado pelo Bolsonaro.
e tem, lógico, outros candidatos, como o atual governador Rodrigo Garcia, o Márcio França, que deve ser candidato, mas talvez não seja, ainda tem uma indefinição, mas o fato é que, além de São Paulo, Minas é um estado que a gente tem que observar muito como é que o eleitor vai se comportar na votação presidencial, para a gente entender como é que vai ser a dinâmica aí no Sudeste. Perfeito, Marcelo. Deixa eu já trazer para o encerramento, acho que dá a palavra para a Amanda. Amanda, não sei se você tem mais alguma consideração, mas o encerramento seria basicamente para você recapitular, resumir essa conjuntura político-eleitoral e o que monitorar para esse mês de maio que se avizinha. Semana que vem estamos sob o início de um mês, de um novo mês. Você já trouxe aí movimentação. O que olhar, o que monitorar, quais os principais personagens ou agentes políticos a gente observar mais de perto nessa movimentação, tanto dos polos, ou seja, do ex-presidente Lula com o atual presidente Jair Bolsonaro, mas também na dita terceira via desse mês de maio e que já antecede aí quase 6 meses da urna, 6 meses do mês de outubro. O que você estaria olhando, o que você chamaria a atenção para esse mês de maio, para a gente observar dessas peças políticas, Amanda? Então, um pouquinho eu já falei, né? Então, o lançamento da candidatura agora já no começo do mês, oficialização, né, da chapa Lula-Alckmin, com um grande evento no IMB, com a participação de políticos, de 7 senadores, de maio, 7 de maio, né? Até onde eu apurei, com presença de políticos, senadores e artistas, cantores. Então, fazer um grande evento mesmo no IMB para atrair a atenção e lançar oficialmente essa chapa de pré-candidatura Lula-Alckmin. A gente vai ter a definição da terceira via, por informações que eu tive hoje, se o negócio azedar ali na reunião de dirigentes partidários, pode até ser anunciado nessa semana, e aí pode representar de vez uma fragmentação e esfacelamento dessa terceira via, mas como a gente já colocou, o Marcelo já colocou, eu acho que talvez a imprensa dê mais atenção do que deveria para a terceira via. O próprio eleitor. Porque certamente muito mais do que o eleitor, porque a terceira via só tem um nome, quer dizer, não tem um nome e muito menos tem menos votos ainda, né? Não tem voto. E, além disso, eu acho que os próximos capítulos dessa crise institucional, dessa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, se isso pode desandar e azedar ou não, e eu acho que se caminhar para um cenário mais próximo ao 7 de setembro. Não acredito nisso, não por obra e graça do Bolsonaro. Acredito nisso por parte do Supremo, porque eu acho que eu vejo hoje, conversando com o ministro Supremo, o Supremo muito mais cuidadoso, dizendo, não, a gente não precisa acender um fósforo para saber que aqui tem fogo, eles sabem que aqui tem fogo, é ano eleitoral, então e eles querem andar de uma forma colegiada, unida, né? Então nenhuma decisão monocrática, nenhuma decisão sozinha, não, uma decisão unificada do Supremo Tribunal Federal. Mas se isso desandar, por exemplo, se a gente voltar para um cenário próximo ao 7 de setembro, eu acho que isso poderia alijar ou afastar eleitores de centro, gente que o Bolsonaro perdeu lá atrás, se arrependeu de votar no Bolsonaro, mas pode voltar porque não quer votar no Lula de jeito nenhum. Agora, se eles enxergarem o Bolsonaro como alguém que ameace o sistema, talvez isso afaste os eleitores de centro. Agora, consolidar entre os radicais que já são bolsonaristas de carteirinha, o Bolsonaro nem precisava ter feito isso, Daniel Silveira, porque esse eleitor já está com o Bolsonaro, já vai com o Bolsonaro de qualquer jeito. Então, acho que é isso. Definição da terceira via, anúncio oficial da chapa Lula-Alckmin e os próximos capítulos dessa queda de braço com o Supremo, dessa crise institucional, que de qualquer forma é muito ruim, né? Verdade seja dita, é isso, porque acaba sendo uma afronta ao Supremo Tribunal Federal e a gente não sabe que tipo de cenário a gente terá mais para frente, né? Deixa uma dúvida, uma nuvem de insegurança e de incerteza muito grande. Não só para a eleição, mas até para o pós-eleitoral. Para o pós-eleitoral, exatamente. Acho que abre perspectivas muito negativas nesse sentido. Agora, a massa do eleitorado não vê isso, só vai ver se tiver próximos capítulos, se essa crise, se tiver desdobramentos mais factíveis e mais concretos dessa crise. Perfeito, Amanda. Muito obrigado. Marcelo Tokasky, as considerações finais dessa segunda rodada FSB e BTG e aquela pergunta também, o que você já está mais aí de alguma forma angustiado, ansioso para pegar na terceira rodada do mês de maio, a terceira rodada da pesquisa FSB-BTG, o que você está mais ali já esperando que saia? Primeiro tópico que você quer buscar e olhar lá nos dados, Marcelo. Olha, Daniel, a gente tem que olhar para alguns dados, né? Até um que a gente não comentou aqui, então comentando rapidamente, que é a avaliação de governo, né? A avaliação de governo do Bolsonaro, ela continua ruim, ele é reprovado pela maioria do eleitorado, 51% de ruim e péssimo, né? Avaliam o seu governo como ruim e péssimo, mas ele vem, de novo, numa tendência de uma lenta e gradual melhora. Ele tinha 53% de ruim e péssimo ao mês. O ótimo e bom estava em 29%, oscilou para 30%, o regular foi de 17% para 19%. Ou seja,
ele está no movimento de alguma recuperação de imagem, favorecido pelo fim da pandemia, obviamente, né? As pessoas estão retomando a sua vida, estão indo para shows, estão circulando, enfim, estão podendo viajar novamente, estão pelo lado econômico, né? O ambulante que estava lá sem poder vender direito, certamente o movimento pode estar melhorando, o comércio, etc., e isso provoca um caldo ali, né, de um humor um pouco melhor no eleitorado, e isso tende a favorecer o governo. Claro que a gente vai precisar observar a velocidade desse movimento. Essa velocidade, por enquanto, é pequena, né? A gente está se aproximando aí, a partir do dia 3 de maio agora, a gente passa a ter 5 meses para a eleição e a contagem regressiva está se acelerando. A outra coisa, eu sempre gosto de falar, rejeição, super importante a gente observar. O Bolsonaro está nessa perspectiva de melhora, uma certa redução da rejeição, mas até onde vai essa melhora da rejeição? Qual é o teto? O Bolsonaro, ele hoje tem um piso grande, ele tem uma avaliação de 30%, ele tem mais de 30% das intenções de voto, 32% em primeiro turno, ele vai a 36% dos votos em segundo turno, mas ele tem um teto, ele não passa muito disso, porque ele tem uma rejeição alta. Então a gente vai precisar observar muito isso, E, lógico, como é que o Lula vai se portar daqui para frente, A Amanda comentou, o Lula, no último mês aí, deu algumas escorregadas do ponto de vista de marketing eleitoral, defendeu a questão do aborto, depois deu uma recuada, já recuou na questão da reforma trabalhista, não vou revogar a reforma, eu vou mudar alguns pontos. Ele está tendo que dosar o seu discurso também, e a gente vai ter que acompanhar como é que o eleitor vai reagir a esse posicionamento do Lula daqui para frente. A gente viu a rejeição dele crescer um pouquinho, vamos ver como é que isso vai se dar aí no próximo mês. Eu acho que essas são as variáveis que lá no domingo à noite, na próxima pesquisa, eu vou olhar para o banco de dados no primeiro momento e vou olhar para começar a tirar as conclusões aí a respeito do que está acontecendo. Perfeito, Marcelo. Deixa eu agradecer a sua participação, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. Muito obrigado. Nos vemos no mês de maio e Amanda Klein, jornalista política, muito obrigado pela sua presença aqui nessa segunda rodada. Obrigada, foi um prazer participar. E lembrando até que os bolsonaristas falam muito, o pessoal da campanha do Bolsonaro, viu, Marcelo, eles enxergam junho, julho como momento de virada. Eles acham que o Bolsonaro conseguiria ultrapassar o Lula nesses meses. Acho que a pesquisa FSB certamente responderá essa pergunta, se isso será possível. Estaremos atentos aqui. A você fica o convite para se registrar no canal, deixar o seu like e nos vemos na próxima edição, no terceiro mês da rodada FSB BTG a ser realizado no mês de maio. A todos um grande abraço.